Olá, investidor! Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um dos melhores fundos imobiliários de galpões logísticos do atual momento, que é o Beta11, que mais uma vez confirma manutenção do dividendo na casa de 84 centavos. Foi anunciado hoje, só para mostrar que essa notícia para vocês é inédita e vai ser pago justamente aí no dia 28 de novembro, tendo como referência o mês de outubro, que é o mês passado. O Betal, que ele está sendo negociado na casa de R$ 71,50. O dividendo de 13,77 vai subir para 15%, porque o investidor 10 ainda não atualizou. Você consegue comprá-lo tranquilamente com um desconto de 37%. Tem uma liquidez de mais de ali um pouquinho acima de meio bilhão, né? Metade ali de meio bilhão. E ele sofreu uma queda de 7,97 porque o que tem de fundo de tijolo caiu, a não ser o FATN, que é um FAT de lajes corporativas, inclusive tem vídeo aqui no canal, você pode pesquisar, mas ali é de lajes corporativas, porque de galpão logístico vem caindo, certo? Se nós olharmos aqui com relação às principais informações deste fundo imobiliário, para a gente olhar aqui no Status Invest, que é para ficar melhor, não acho que o Status Invest é um pouquinho mais fidedigno, mais atual, a gente consegue perceber que nos últimos 30 dias ele saiu da casa de R$ 70,67, com a aproximação do pagamento do dividendo, a cotação dele já subiu. Se nós olharmos os últimos 6 meses, ele saiu da casa de R$ 77,00, mas já estabilizou na casa de R$ 71,00, ou seja, não teve uma queda brusca. Se nós olharmos os últimos 1 ano, aí o seu retorno é muito bom, principalmente se você comprou aqui no início do ano, porque justamente eu vinha falando, né, que o Beta11 ele é um fundo de galpões logístico que aluga os seus galpões para o setor da agroindústria. Então, muita gente fica pensando que ele era um fiagro. Não, ele era um fundo de tijolo que alugava galpões para o setor da agroindústria. E qual foi o problema que a cota dele tinha caído? Era um CRI na Serpasa, né? Ou seja, uma das empresas, infelizmente, não vinha pagando um CRI, mas todos os imóveis continuavam alugados. E eu falei muitas vezes aqui no canal de que você ficasse de olho, você que é investidor, que valeria a pena comprar aqui no momento em que ele estava muito barato, muito descontado, que assim que aquele CRI fosse pago, a cotação ia disparar, não deu outra. Assim que houve o anúncio de pagamento do CRI Serpasa, a cota disparou de R$ 65,00, atingiu o topo de R$ 77,00 e muitos investidores que acompanham aqui o canal ganhou dinheiro, certo? Este fundo imobiliário que tem somente 41.608 cotistas, tem um patrimônio gigantesco de R$ 112,27, ou seja, está bem acima dos 77. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, que é investidor que acompanha aqui no canal, a distância da cotação de R$ 60, 64, 66 que estava sendo negociado, para o valor dele, que é R$ 112,27, e eu avisava para os investidores que todos os imóveis estavam 100% ocupados. O problema era um CRI. Quem ouviu está ganhando dinheiro. Por quê? Porque desde maio ele conseguiu subir o dividendo. Ele pagava 65 centavos, quando ele tinha problema do CRI da Serpasa. Assim que o CRI começou a ser pago, recorrentemente ele vem pagando na casa de 84 centavos, o que tem sustentado muito bem a cotação, certo? Você que deseja conhecer o fundo por dentro, eu vou trazer aqui uma espécie de raio-x por dentro deste fundo, porque ele está mais saudável do que nunca.
tem um valor de mercado, ou seja, o mercado anda negociando ele na casa de 429 milhões. A cotação está na casa de R$ 71,70. Claro que subiu ali, como você pode observar que houve uma boa subida, porque nós estamos no período, hoje foi anúncio de pagamento, né, de dividendo, então a cotação sobe. O valor patrimonial dele é de 672 milhões, porque esses imóveis vão ser reajustados. O valor patrimonial, nós acabamos de ver, R$ 112,30. Tem uma renda mensal recorrente de 0,84, um dividendo de 14,06, que vai subir para 15%, porque isso daqui levava em consideração quando ele ainda pagava 65 centavos, que foi ali no início do ano. A taxa dos aluguéis dele de quase 8 anos, tem ativos um total de 11 galpões, aí voltado para o segmento da agroindústria. Todos os contratos são atípicos, ou seja, de longo prazo, e aqui uma baita capacidade invejável de 450 mil toneladas, certo? Só mostrando para vocês, eu gravei vídeo vários momentos aqui para trás, de que iria acontecer, justamente aconteceu, né? Tivemos uma subida aí de 29% no dividendo, o que já dá aí R$ 9,12 acumulado por cota, lembrando que ele seguirá pagando porque ele conseguiu sanar os seus principais problemas, certo? Ele havia caído muito, ou seja, se desvalorizado muito, estava muito descontado, mas desde que ele conseguiu regularizar a sua situação, que ele sobe, certo? Aqui ele está perdendo para o CDI e está perdendo para o IFIX, porque aqui está levando em consideração desde o surgimento dele. Mas se nós levarmos em consideração o último período, isso não acontece, certo? Com relação às receitas, é quase um relógio, né? 3 milhões e 600, 3 milhões e 600 e 3 milhões e 600, ou seja, receitas recorrentes, porque o fundo está muito saudável, as despesas também recorrentes, você não tem mudanças tão bruscas na questão da despesa, está na casa aí de R$500 milhão, certo? A maioria da sua receita vem do segmento imobiliário e ele está 100% dos seus contratos atípico, vacância zero, a sua receita de CRI normalizou, foi para 0,32, ainda tem 3 centavos que vem da renda fixa e os 8 centavos que são as despesas comuns e 1 centavo referente ao imposto de renda, ou seja, o que deixa o fundo ainda mais saudável, certo? Se nós olharmos aqui por tipo de ativo, nós temos aqui 22% da sua receita vem do terminal transbordo intermodal, ou seja, um excelente retorno. Tem centro de recebimento de grãos de Goiás, então você não precisa se preocupar que ele vai ficar desocupado, não, porque ele recebe grãos de várias regiões de Goiás e também tem uma receita de um terminal portuário, então não é qualquer coisa, certo? Fora armazém refrigerado e outros complexos que ele possui. Tem a sua receita, 26% vem da revenda de insumos, né? 21% açúcar e álcool, 32% operador logístico e aí 15% etanol e milho. Todos os seus contratos são 100% atípicos, ou seja, de longo prazo, indexado principalmente a inflação. Aí você diz, poxa, mas a CDI não está alto, tá? Mas ele repassa a inflação para o consumidor, né? IPCA é justamente isso. A sua taxa de vencimento dos contratos serão a maioria depois de 2031, ou seja, você pode dormir despreocupado até 2031, porque entre 2026 e 2030 só 8,5% dos contratos estão vencidos, né? Com relação ao reajuste, principalmente no início do ano, mês de fevereiro e mês de março, ou seja, a gente espera que o dividendo fique ainda menor. Com relação ao número de ativos, tem 2 em Goiás, 5 no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso, um na Bahia e outro no Espírito Santo. Você pergunta por que ele não tem galpões logísticos em São Paulo?
porque galpões logísticos em São Paulo é para atender a demanda de um outro segmento, que é e-commerce, essas coisas. Esses galpões são construídos para atender a região rural, certo? Tanto que as colheitas, todo o material é enviado para esse centro e desse centro é distribuído para o Brasil e para o mundo, certo? Então aqui a estratégia do fundo é muito boa, muito bacana, certo? Por isso que dificilmente ele ficará desocupado. É tanto que no CRI do Serpasa todos os imóveis estavam lá ocupados, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, mais um excelente fundo imobiliário, mostrando para vocês que vários vídeos estão sendo jogados aí na rede social, de que no YouTube, que os fundos imobiliários não valem a pena, que está tudo caindo, que nada presta. Cuidado com esse tipo de assunto, porque como eu acabei de mostrar para vocês, a nossa bolsa tem mais de 450 fundos imobiliários e às vezes vocês vão se conhecer só os mais comuns, mas tem muita coisa, tem muita oportunidade e nesse momento em que todo mundo está desesperado, vendendo tudo, indo lá para a renda fixa, é o momento que nós encontramos aqui de maior oportunidade aqui nesse mercado, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sempre eu trago notícias para vocês em primeira mão para mostrar para vocês quais são as principais oportunidades do mercado hoje no segmento de fundos imobiliários. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.